Os campos estão brancos, já podemos ver. Desponta um novo dia, um novo amanhecer. Há trabalho a ser feito, ainda muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Nossa alegria ir e proclamar: Jesus está voltando, virá para nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus. Imagina uma rede social onde todos são cristãos, com informações e notícias da igreja. Neste aplicativo você poderia compartilhar pedidos de oração com todos os membros da sua igreja. Tão prático que seus pedidos ficam organizados em uma lista. Assim você nem precisa anotar os pedidos no papel com medo de esquecer. Nesta rede social, cada vez que você ora por um pedido, a pessoa por quem você orou recebe uma notificação. E claro, sempre que alguém orar por seu pedido, você também vai ficar sabendo. E aí, gostou desta ideia? Não gostei, eu amei. Então pode se animar, porque esse aplicativo existe. Ele é a nova versão do 7Me que você já conhece, mas que está de cara nova e com outras funcionalidades. Eu tenho 7Me.
um aplicativo para unir você e os membros de sua igreja através dos pedidos de oração e grupos de oração. Grupos de oração? Ô Juninho, vem cá, menino! Vem cá! Que foi, vó? Me ajuda aqui. Eu agora sou uma mulher moderna. Não preciso mais de caderninho de oração. Quero montar um grupo. Um grupo no WhatsApp? Não, menino. Um grupo de oração do Serve Me. Ah, vó, eu tenho um grupo de oração no 7Me com o pessoal da Escola Sabatina. E você não me fala nada, menino? Ah, vó, desculpa, eu nem pensei. Então você precisa me ajudar. Vem cá, me ajuda. Ah, vó, mas tem que ser agora. É que eu tava jogando Heroes. Se você não me ajudar, eu vou colocar você nos meus grupos. Nos seus grupos de oração? Não, do WhatsApp. Ah, nos grupos de WhatsApp? Então pode deixar que eu te ajudo rapidinho, ó. Primeiro a gente baixa aqui. Você já tem conta no 7Me, né? Então aqui a gente vai logar. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Olá, meus amigos pastores, queridos líderes da igreja. Nós estamos diante de um dos maiores eventos missionários do ano para a nossa igreja, o Evangelismo de Semana Santa. E o tema deste ano, Restaurados em Cristo. Tínhamos outros planos, como por exemplo, igrejas lotadas, auditórios repletos. Porém, temos que nos adaptar à realidade da pandemia. Um detalhe muito especial, e eu quero pedir a sua atenção e a sua ajuda, são os estudos bíblicos. Esta é a nossa meta desse ano. E sabem, nós já passamos de 16 mil pessoas estudando a Bíblia. E nossa meta é chegarmos a 90 mil pessoas no estado de São Paulo. Deus vai nos ajudar neste ponto tão importante. Que detalhes temos para a Semana Santa deste ano? Pastor Edmilson nos dá esta orientação. Para o nosso evangelismo da Semana Santa 2021, teremos, é claro, excelentes ferramentas de apoio ao pastor e à amada igreja. Um sermonário muito bem ilustrado, PowerPoints dos sermões de cada noite. Teremos vídeos para cada noite com histórias de vidas restauradas em Cristo. Teremos também vídeos curtos de pregações com o pastor Luiz Gonçalves, que poderão servir de apoio. E é claro, nobrezas, nós queremos encerrar a Semana Santa com o nosso tradicional check-out, onde queremos cadastrar na nossa plataforma ATN todos os nossos interessados que decidiram continuar com estudos bíblicos e queremos continuar com as classes bíblicas já usando o novo estudo bíblico Jesus, restaurador da vida. E o mais importante, nós contamos certos com o poder de Deus. Nós estamos vivendo um momento diferente. Regras, limitações, mas um detalhe: o Deus a quem servimos é o mesmo. E o Espírito Santo está tão poderoso como nunca. Ele fará maravilhas através de nós. Que Deus nos abençoe no Evangelismo de Semana Santa 2021. Você sabia que saúde também é coisa da sua cabeça? Que os seus pensamentos podem determinar se você será uma pessoa saudável, feliz ou não? Sabe aquele ditado, querer é poder?
ele tem muito de verdade. Com exceção das reações automáticas ou repetidas, o que a gente faz tem origem nos pensamentos que vêm antes dos atos. Somos donos dos nossos pensamentos. Sim, é verdade. Podemos fazer deles o que a gente quiser. O problema é que geralmente o nosso pensamento é influenciado por muitas circunstâncias. Como, por exemplo, pelo lugar onde a gente mora, pelos ambientes que a gente frequenta, pelas pessoas com as quais a gente convive. Recordações ou experiências vividas podem ser uma mola propulsora dos pensamentos. Agora, como esses pensamentos podem afetar a sua saúde? Se você vive numa atmosfera pesada e às vezes sente vontade de sumir, é sinal de que o seu diálogo interior, isso mesmo, a conversa que você tem com você mesmo, está sendo negativa. As pessoas costumam apresentar uma tendência para os pensamentos positivos ou negativos. E, em grande parte, essa tendência depende desse diálogo interior. Precisamos conhecer o tipo de conversa que a gente tem com a gente mesmo e investir em pensamentos que nos tragam paz e alegria. Então comece rejeitando os pensamentos negativos. Substitua-os por opções positivas nas mais variadas áreas. Assim como os pensamentos negativos estragam a sua saúde, os positivos podem lhe ajudar a ter saúde, otimismo, confiança e fé. Depois, é preciso cultivar bons valores. O pensamento otimista deve ser uma constante, um estilo de atividade mental. Isso porque ser feliz é uma opção, uma escolha pessoal. Você aceita escolher a felicidade hoje? Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto, uma meditação especial que nós preparamos com muito carinho para você e para sua família. Eu estou feliz de mais uma vez estar aqui. Podemos então, através das mídias sociais, nos conectar. É claro que a conexão ao vivo, frente a frente, mesmo com essas recomendações de afastamento, é muito mais gostoso ver você na igreja, poder falar contigo, mas nesse momento para que a gente possa proteger principalmente os mais idosos da nossa igreja, aqueles que têm comorbidades, nós estamos fazendo um momento agora através das redes sociais. E eu quero te desejar um bom culto, um bom momento de meditação, que Deus possa abençoar ricamente você e a sua querida família. Deus seja louvado por você ter vindo aqui mais uma vez, para nós abrirmos a palavra de Deus e meditarmos um pouco a respeito da sua palavra e colocar em prática na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre algo que eu gosto muito. Eu acho que a igreja, ela é um organismo vivo, forte, poderoso, quando ela se coloca nas mãos do Senhor para falar de Jesus para as pessoas. Às vezes nós temos algum tipo de percepção errônea a respeito do que é participar da missão. Às vezes nós temos algumas frustrações quando as pessoas deixam de crer em Deus e não aceitam os convites para o batismo. Mas eu gostaria de falar muito mais a respeito disso de uma outra perspectiva. A missão não é algo que a gente deve fazer de vez em quando, ou quando tem algum tipo de obrigação perante a igreja, nas duplas missionárias, algum treinamento, ou depois de algum sermão. Missão deveria surgir no nosso coração. Você falar de Jesus para as pessoas deveria ser algo rotineiro, um hábito muito saudável. Nunca perca a oportunidade de levar o evangelho a alguém. E nós estamos felizes porque dentro desse distrito eu tenho falado bastante e algumas pessoas têm acordado para este ponto. Hoje nós temos, atualmente, em março de 2021, nós temos aproximadamente umas 40, 50 pessoas ligadas no evangelismo no Arautos da Cruz. E isso é muito importante para a nossa vida. E eu espero que ao falar sobre isso, ao estudar um pouco, eu possa motivar você, que nesse momento não está fazendo esse trabalho tão magnífico. É uma honra, é um privilégio falar de Jesus para as pessoas. Nós devemos aprender sobre isso, aprender desta forma. Assim, tudo que nós fizermos vai ser para honrar a Deus. Não é um pedido da igreja, um pedido do pastor. Mas hoje eu gostaria muito de que você meditasse naquilo que a gente vai falar e também você tomasse parte nesta missão que Deus confiou a todos nós. Eu quero convidar você a fazer uma breve oração. Ao abrir a nossa Bíblia, nós queremos que o Espírito Santo nos conduza nesse nosso bate-papo deste momento. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas que não merecem a sua atenção, o Senhor ainda
nos permite participar da tua obra. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade, então, boas circunstâncias, e quem sabe nesse momento de pandemia, usar esse grande problema para trazer, quem sabe, uma grande possibilidade de falar de Jesus para as pessoas que estão tão assustadas. Jesus está voltando, nós confiamos e acreditamos nisso. E os últimos momentos desse mundo, Senhor, vai nos dizer que nós precisamos de Ti e precisamos também falar das novidades da salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Nos abençoe. Cada um de nós, Senhor. Temos pessoas que talvez têm medo, têm receio de falar da Bíblia e explicar algumas doutrinas. Mas, por favor, Senhor, nos ajude a entender que tudo está sob o Seu comando. E quando o Espírito Santo está à frente, nós não precisamos temer as objeções, temer as perguntas. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos guie, não só nesse estudo, mas em toda a nossa vida nesse assunto. Te pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua motivação, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, eu gostaria de comentar com vocês o porquê nós devemos participar da missão. Por que participar da missão? Esta é uma pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias. O que me levaria, o que me leva a participar da missão da igreja? A missão da igreja é uma só. Pregar o evangelho a toda tribo, língua, nação e povo, ensinando as coisas que Deus deixou, fazendo discípulos. Esse é o grande mandamento de Deus. Olha, faça discípulos, aí que está na frase do grande ide de Cristo. Esse é o único que está no imperativo: faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem, Marcos 16:16, aqueles que creem serão batizados e serão salvos. Aqueles que não creem estarão condenados. Mas a nossa parte não é de convencer o pecador, é de ser simplesmente um instrumento na mão do Espírito Santo para levar a mensagem às pessoas que estão ao nosso redor. Eu gostaria de meditar um pouco a respeito de um momento muito especial da nossa Igreja Católica Apostólica, de uma forma geral. Apostólica é porque vem dos apóstolos, e católica porque é a palavra que diz que é uma igreja geral. No primeiro momento, houve assim vamos dizer, um ajuntamento de propósitos, uma conciliação de propósitos e de vida entre os primeiros apóstolos. E nós sabemos que nesse momento aconteceu aquilo que nós conhecemos hoje do derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes. Eles ficaram ali, depois que Jesus voltou para o céu, eles ficaram alguns dias pedindo perdão uns para os outros, orando, jejuando, tirando o eu do coração, e então o Espírito Santo desceu sobre eles como um poder para ajudá-los. E eu gostaria nesse momento de meditar a respeito de como era a igreja cristã naquele episódio do Pentecostes. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2, os versículos 41 a 47. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura e meditem no que aconteceu naquele momento. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que interessante. Você nota aqui que dia após dia, Deus ia abençoando e acrescentando os salvos naquele primeiro momento da nossa igreja católica apostólica. Nós, nesse momento, vemos aqui a essência do cristianismo sendo praticada por eles, sendo praticada pelos primeiros cristãos. Eles faziam de tudo pelo Evangelho. Eles viviam as suas vidas, eles tinham as suas casas, eles tinham as suas famílias, quem sabe alguns até tinham os seus afazeres, mas acima de tudo eles colocavam a pregação do Evangelho como prioridade. Que maravilha seria
se a nossa igreja começasse desde já, nesses momentos tão oportunos que nós achamos que precedem a volta de Jesus, você de novo fazer o que os primeiros apóstolos fizeram, ter um foco missionário na nossa igreja. Queridos, nós estamos à volta de muitas pessoas, nossos colegas de trabalho, de escola. Hoje nós temos a capacidade de usar esses instrumentos virtuais para pregar o Evangelho. Tudo isso tinha um propósito. E esse propósito era, sem dúvida, fazer com que o Evangelho avançasse. E quando o ser humano se colocasse à disposição, se colocou à disposição de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, quando eles fizeram o que o Senhor lhe pedira, o Evangelho ia sendo crescia de uma maneira miraculosa. E eu tenho certeza que nos últimos tempos nós seremos chamados a fazer ter o mesmo propósito. E eu quero, do fundo do coração, pensar com você, será que não é o tempo de nós fazermos isso? Nós temos os nossos afazeres, nós temos os nossos sonhos, mas não é um tempo de dedicar um pouquinho do nosso tempo a Deus? Quem sabe um pouco mais do que nós temos feito? Veja o que está escrito no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 211. Seres celestiais desejam cooperar com instrumentos humanos para que revele ao mundo no que as pessoas podem ser transformadas e o que, por sua influência, realizarão para salvar as almas prestes a perecer. Aquele que está convertido de fato estará tão cheio do amor de Deus que almejará comunicar a outros a alegria que ele próprio possui. O Senhor deseja que sua igreja revele ao mundo a beleza da santidade. Ela deve demonstrar o poder da religião cristã. O céu deve refletir-se no caráter dos cristãos. O cântico de gratidão e louvor deve ser ouvido pelos que se acham em trevas, pelas boas novas do Evangelho, por suas promessas e certezas. Devemos exprimir nossa gratidão, procurando fazer bem aos outros. A realização desta obra trará raios de celeste justiça a almas cansadas, perplexas e sofredoras. É como que uma fonte para o viajante cansado e sedento. A cada obra de misericórdia, cada ato de amor, acham-se presentes anjos de Deus. Não existe uma coisa mais reavivadora, uma coisa mais gostosa de ouvir essas palavras. Os anjos do céu serão instrumentos de Deus para nos ajudar a levar alívio às pessoas que estão ao nosso redor. Ao pregar o Evangelho, nós aliviamos a nossa alma. E ao pregar o Evangelho a outros, nós damos um norte, uma luz àqueles que estão cansados. Queridos, faço-te uma pergunta nesse momento para que você reflita. Você não acha que na rua de onde você mora, você não acha que entre os amigos do seu emprego, você não acha que alguém que você conheça virtualmente, hoje à noite não foi deitar triste pela sua vida, desanimado por essa situação? Você acha que alguém hoje que você conhece ou está no seu raio de ação não foi deitar desejoso e pedindo para que Deus desse um novo rumo para a sua vida? Eu creio que sim. Eu só não creio como eu tenho a certeza absoluta que pessoas estão clamando pelo Senhor nesse momento. E quem sabe pessoas que estão perto de você. O nosso desejo com este momento de meditação é que você entenda que pouca coisa que você queira dar a Deus do seu talento, do seu tempo, você vai ser multiplicado muitas e muitas vezes para as bênçãos das pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de te perguntar, por que eu devo me envolver na missão? Porque leva a pessoa a uma conversão real. Aqui eu estou falando de você, aqui eu estou falando de mim. Quando nós realmente nos convertemos, ou realmente entendemos a obra salvadora de Deus em nossa vida, é impossível ficar calado. É impossível não querer falar disso para as pessoas. Quão triste nós andávamos antes de nós encontrarmos a luz. Jesus, ele chama o pecador, porque o pecador vive nesse dilema de estar perdido. Olha só que interessante essa citação do Grande Conflito, na página 70. O Espírito de Cristo é o Espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Entenda que o primeiro impulso de alguém que realmente entendeu o que Jesus fez por ele na cruz é falar isso para outras pessoas. O Espírito de Cristo é um Espírito missionário. A cada minuto e segundo
dos 3 anos que Jesus esteve no seu ministério, ele salvou pessoas, ele buscou pecadores arrependidos, ele instou a pessoas a pensarem a respeito da sua vida, e ele então aconselhou e deu palavras bonitas e sinceras aos pecadores, mesmo se eles o abandonassem. Imagine lá o jovem rico. Jesus teve ele, naquele momento, 1 minuto, talvez 10 minutos com ele, conversando, animando. Ele foi embora perdido. Mas Jesus jamais deixou de fazer o quê? De tentar salvar alguém que precisava. Por que eu devo me envolver na missão? Porque a missão faz-nos mais semelhantes a Jesus. Entenda que nós devemos imitar a Cristo. Nós jamais seremos do jeito que Jesus foi. Nós jamais teremos a santidade de Cristo. Nós jamais seremos perfeitos como Cristo foi perfeito. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes a Jesus. Paulo escreve: vocês devem me imitar como eu imito a Cristo. A imitação é algo que chega próximo, chega perto. Você não se torna igual, mas você se torna uma pessoa que reflete aquela pessoa. Jesus faz para você um convite nesse momento. Ele pega a tua mão, porque um dia, quando ele esteve aqui na terra, ele foi até a sinagoga. E quando foi dada a oportunidade dele falar, ele falou a respeito de si mesmo. Você encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 20, todo o trecho. Mas eu pego ali o trecho do meio, quando ele disse a respeito de si mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o momento, esse é o ano aceitável do Senhor, para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Por favor, vamos imitar a Cristo. Ele passava o tempo todo tendo seus afazeres, o seu relacionamento com o discípulo, mas acima de tudo, o que movia o coração de Cristo era falar dele próprio para os pecadores. Esse é o maior exemplo que nós devemos imitar de Jesus. Por que eu devo participar da missão? Porque é o segredo do crescimento em Cristo. O segredo do crescimento em Cristo está no envolvimento na obra de Deus. É notável no meu ministério visualizar que as pessoas que abandonam a fé são pessoas que não estavam envolvidas em comunhão com Deus, no relacionamento uns com os outros e no envolvimento com a missão. É imprescindível que você entenda que é preciso crescer. E aqui eu fiz um pequeno gráfico para vocês entenderem os 6 passos do crescimento. O primeiro passo é a gestação. A gestação é aquele passo onde você está sendo gerado como filho na fé por alguém. Alguém um dia foi até você. Alguém um dia abriu a Bíblia nos versos, explicou para você. Talvez você tenha nascido num berço adventista, mas o papai e a mamãe explicou a respeito das doutrinas da igreja. Você aprendeu isso nos clubes desbravadores e aventureiros, você aprendeu na classe bíblica, você aprendeu na escola das crianças. Quem sabe você já chegou adulto a esse momento da sua vida, o momento da virada, onde você era um homem totalmente pecador, uma mulher totalmente perdida. E então a graça de Cristo na sua palavra transbordou a sua vida. Esse período de gestação é quando você aprende. Esse período leva algum tempo, leva às vezes um mês, uma semana, um ano, mas então o nascimento. Você consegue ter o seu nascimento, que é o segundo passo. O segundo passo é você nascer para Cristo. Aceitar, é a única coisa, a mísera coisa que eu e você como pecadores fazemos é aceitar Jesus. O passo em direção ao tanque batismal é um passo que o pecador deve dar, porque ele aceitou ser salvo por Cristo. O nascimento, você nasce como um bebê espiritual. E como um bebê na vida real, você ainda tem muito que aprender. E aprende rápido. Os bebês aprendem rápido. As crianças menores aprendem rápido. Então você passa para o seu próximo passo, que são os primeiros passos solos. Aquele momento que você vai fazer, quem sabe, a participação numa carta missionária. Quem sabe você vai ser o secretário da escola sabatina. Quem sabe você vai ser um conselheiro associado do seu clube dos bravadores. Quem sabe você vai dar o primeiro passo de fé e vai fazer o seu primeiro sermão de quarta-feira, cantar a sua primeira música, se esse for o seu dom. Aquele primeiro passo é tão gostoso, quando você começa a se envolver e se tornar parte da igreja. Aí você olha e diz: eu sou a igreja sou eu. Nesse momento é um momento muito gostoso, que você tem que tomar uma decisão para a sua vida. Porque o próximo momento é o momento do crescimento.
o momento onde você vai crescer espiritualmente falando. Muitas pessoas param nos primeiros passos. Elas não querem desenvolver um relacionamento com Cristo, um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Elas não querem desenvolver os seus dons para a igreja. Então elas naturalmente vão esfriando a sua fé até que acontece a apostasia. Mas nesse momento aqui de crescimento, se você estiver envolvido, é impossível abandonar os caminhos do Senhor. O crescimento vem com o dia, com os meses, com os anos, até que você entenda que a sua salvação é individual. Você vê a igreja como apenas uma agência ganhadora de almas. E quem sabe agora você começa a amadurecer. Este é o próximo passo, o amadurecimento. Você se torna um cristão mais amadurecido, você enfrenta os problemas, você ora mais, você consegue amar mais o seu irmão, você dedica um pouco mais de tempo às coisas de Deus. E esse amadurecimento demora uma vida. Alguns chegam mais fácil ao amadurecimento final, alguns demoram um pouco mais, mas todos nós somos amadurecidos quando acontece a nossa reprodução. Quando você, com a graça de Deus, consegue fazer com que alguém, a gestação de alguém, para ele ter um nascimento também. A missão é importantíssima para isso. A Bíblia diz que nós seremos discípulos de Jesus se nós fazermos o que Deus pede. E o que Deus pede é que nós preguemos a palavra, a mensagem, o evangelho de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. O crescimento deve ser contínuo. Você não pode deixar de se alimentar da palavra de Deus. O seu solo tem que ser um solo fértil. Você, através da oração, da devoção, da comunhão com Deus, a sua planta, a planta do evangelho no seu coração, vai sair da fase da semente até o pequeno broto, até se tornar uma planta. Queridos, é importantíssimo que você entenda que o crescimento vem das tuas escolhas. Se você escolhe crescer, o Espírito Santo está disposto a dar esse crescimento para você. E o meu desejo como pastor para você, querido amigo e irmão que está me ouvindo ou assistindo, é que você alcance o fruto do Espírito. Mas por que eu devo me envolver na missão? Simples, porque é o plano divino para permanecer salvo. Note, quando Deus enviou seu Filho a essa terra, e Jesus então nasceu, cresceu, e no seu ministério chamou pessoas, ele tentou fazer com que as pessoas entendessem os verdadeiros propósitos do reino de Deus. Mas uma das histórias mais fantásticas que eu imagino contribuir para que você entenda o que eu estou falando é a história de Jesus depois de ressuscitado conversando com Pedro. Veja, o momento onde Pedro afunda nas águas e é resgatado pela mão de Cristo foi um momento impactante na vida de Pedro, mas ele não entendeu. Quando Jesus então foi levado cativo, Pedro negou 3 vezes. E ele então ficou chateado e amargurado. Mas quando Jesus voltou, ele falou a frase muito famosa: "Tu me amas, Pedro? Tu me amas?" E então Pedro, depois da 3ª vez, disse: "Sim, eu te amo, Senhor. Então cuide das minhas ovelhas." É parte do propósito de Deus que nós cuidemos das ovelhas, principalmente das perdidas. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Você ama o Espírito Santo que te conduz até o reino dos céus? Então você tem que apacentar as ovelhas de Cristo. E muitas delas não estão no nosso aprisco nesse momento. Deus espera de nós, não porque depende de nós. Se nós não fizermos, as pedras clamarão. Por que eu devo me envolver na missão? Porque é um antídoto contra a apostasia. Veja, me envolver com as coisas de Deus vai me tornar cada vez mais salvo. A salvação é um processo. Nós sabemos que Deus, então, no primeiro momento, nos torna justos na justificação. Mas a santificação é um processo do dia após dia, processo que demora uma vida toda, até que a terceira parte, a glorificação, seja uma realidade na nossa vida quando Jesus voltar. O processo da santificação é o mais demorado. E o antídoto para que a gente não volte atrás para o poço do pecado, para o estado perdido total, é que você todos os dias faça algo por si, através do poder do Espírito Santo. Eu pus um gráfico aí para que você entenda. Vou falar de Pedro de novo. Quando Pedro estava afundado lá na tempestade, estava submergindo, ele pode olhar para cima e ver a mão de Cristo em sua direção. Deus o tira dali. Ali é uma simbologia, queridos, da vida de pecado. Nós temos uma vida de pecado até encontrar o quê? A nossa conversão, a cruz de Cristo. Após encontrar a nossa conversão, nós temos que fazer uma escolha em várias direções.
Você pode olhar para o céu, você pode olhar para essa terra, você pode olhar para frente, para os propósitos de Deus, você pode olhar para trás, para a sua vida de pecado. Se você fizer boas escolhas e se envolver na obra de Deus, então naturalmente o seu caráter cristão vai ser desenvolvido. O desenvolvimento do caráter faz parte da vida de alguém que faz boas escolhas, e o gráfico da caminhada cristã diz: quanto melhores as nossas escolhas, mais firmes na fé nós estaremos. Mas também você pode fazer péssimas escolhas, voltar, olhar para o seu redor, pessoas pecadoras como você, desanimar na sua fé, e então fatalmente virá apostasia. Veja, o gráfico que eu acabei de passar para vocês é um gráfico simples da nossa vida cristã. Eu tenho que olhar para trás e ver que eu estou melhor com Deus do que eu estou no ano passado, do que eu fui há 10 anos atrás, do que eu fui quando eu me converti. O crescimento cristão é necessário para que a gente entenda o processo da salvação. Mas por que eu devo me envolver na missão? Porque promove um reavivamento saudável. O reavivamento saudável é quando você faz para as arestas da sua vida, da sua casa espiritual. Veja, queridos, nós não reformamos uma casa derrubando ela inteira. Nós reformamos uma casa fazendo os ajustes naquela casa. A reforma saudável só virá quando nós fizermos aos poucos, através do poder de Deus, a reforma em nossa vida. Olha que interessante o que Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Tudo que nós devemos fazer para termos êxitos espirituais é buscar Deus no primeiro momento do dia. Pastor, eu posso orar à tarde, à noite? Claro que pode. O importante é você ter um momento com Deus. Mas é sabido que o primeiro momento, quando você acorda, é o momento que você está mais descansado. É o melhor momento de você buscar forças em Deus. Queridos, o verso é muito claro para nós. Você precisa, esta é a obra que nós devemos fazer em nossa vida. Nós devemos construir novos horizontes na nossa vida, reformando a nossa vida espiritual. Aos poucos, com o poder de Deus, fazendo os ajustes necessários para que Deus habite na plenitude do Espírito em nossa vida. Por que eu devo me envolver na pregação do Evangelho? Meus amigos, porque é um remédio contra a mornidão espiritual. Veja, quantas e quantas pessoas nesses últimos tempos do coronavírus nunca mais foram à igreja. Quem sabe não assistem mais os cultos online. Quem sabe a fé se esvaiu como a areia molhada da praia na mão. Isso é muito triste. Haverá um momento que nós tentaremos, como pastor e igreja, recuperá-los, visitá-los. Mas nesse momento que nós devemos nos afastar, é importante que cada um faça a sua parte. Cada um busque a Deus. Veja que está escrito no livro Testemunho para a Igreja, no volume 5, na página 371. A obra da salvação é a mais alta e mais nobre, jamais confiada a mortais. Queridos amigos, os anjos, queridos irmãos, os anjos queriam fazer a nossa parte. Os anjos teriam o maior prazer de falar a respeito do Deus que eles conhecem. E nós, às vezes, estamos confortavelmente, queridos, no sofá da nossa vida. Aquele sofá todo quebrado, desengonçado. A nossa vida está nos levando, o ser humano gosta do conforto, não gosta de desafios. Quem sabe eu estou sentado naquele sofá velho da minha vida, sem querer fazer nada para Cristo. O Espírito de profecia diz que a obra mais sublime que eu e você podemos nos envolver, a obra de salvar pessoas. A igreja nos municia de muitos métodos de salvação, desde os guias, os estudos, vídeos, áudios, coisas online, coisas offline, tudo. A igreja faz de tudo para que você não tenha desculpa de dizer, eu não posso fazer. Mas por fim, por que eu devo me envolver na missão? Porque a missão nos prepara para a volta de Cristo. Aqui eu já vou terminando, queridos. Eu quero ser bem honesto com vocês. Eu não vejo a hora de ver tudo aquilo que eu tenho pregado na minha vida como pastor. E na minha vida antes de ser pastor, como líder da igreja, como adolescente, como criança, ter ouvido da minha mãe, do meu pai, da minha família e da igreja. Eu quero participar com vocês desta cena. Olhe, um dia muito em breve, eu creio que não vai demorar muito. Quem em sã consciência, queridos, pensa que esse mundo durará mais 10, 15, 20 anos. É impossível nós crermos que este mundo terá 2 ou 3 mais décadas
de sofrimento, de angústia, de pandemias. Queridos, esse é o momento que nós almejamos de ver Jesus voltar. Nesses últimos momentos, quando os sinais da volta de Cristo têm se avolumado como Ele previu, lá em Mateus e Lucas, nós devemos nos achegar mais a Ele, nós devemos nos apegar mais a Deus. Queridos amigos, para que essa cena seja a cena da nossa vida em alguns dias, em alguns meses, talvez em poucos anos mais à frente, nós devemos hoje nos envolver na obra de salvar as pessoas. É um privilégio para nós falar de Jesus. Eu quero deixar um pensamento com você. Temos enfrentado a pandemia da nossa geração. Temos visto pessoas que não saem mais de casa e estão depressivas. Quantos pais de família, por causa da depressão, têm tirado a sua vida? Quantos jovens têm se afundado nas drogas? Quantas coisas tristes, porque hoje nós estamos presos. Queridos amigos, eu quero dizer para vocês que os tempos difíceis fazem cristãos fortes e crentes frágeis. Querido, é muito triste nós averiguarmos que a primeira coisa que muitas pessoas perdem nesse momento é a fé. Nesses tempos difíceis, os cristãos vão superar com confiança em Deus e com trabalho. Não perca a oportunidade. Por favor, você precisa entender que nós necessitamos de tomar uma atitude. Eu quero terminar esse momento com vocês, relembrando o que está escrito no livro de Isaías. Abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam em uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido amigo, que maravilha! Isaías esteve na presença de Deus. E Deus não necessitava dos seus esforços. Mas Deus disse: quem será que vai atender o nosso pedido? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Disseram: tem alguém que está disposto a atender o nosso pedido? E eu desejo que nesse momento, quando Deus, através dos olhos da fé, nós sentimos que Deus está fazendo esse mesmo pedido hoje, para salvar essa humanidade que está prestes a se perder. A volta de Jesus é uma realidade, queridos, com os acontecimentos desses últimos tempos. E precisa que ceifeiros vão fazer o trabalho para Deus nos campos de colheita. E eu desejo que você olhe para Deus e diz assim: Senhor, aqui estou eu, envia-me. Senhor, envia-me, eu estou pronto, eu estou desejoso de fazer essa obra. Você está desejoso? Que este momento que nós passamos estudando a Bíblia te dê uma dose de animação espiritual, para que você não perca as oportunidades que a vida lhe dá de falar de Jesus para as outras pessoas. Nesse momento eu queria orar por você, para que você faça parte da missão. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite. Veja que coisa fantástica, Senhor. Mesmo pecadores e imerecedores, o Senhor nos dá o privilégio de trabalhar para Ti. Eu quero dizer, Senhor, que eu estou aqui desejoso de fazer parte dos últimos que neste mundo proclamará o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Querido Deus, nós temos visto os milagres. Por favor, Senhor, envia-nos aqueles que nos últimos dias têm clamado por uma novidade de vida. Quem sabe é uma pessoa que está perto de nós. Nós temos visto os milagres de pessoas chegando até nós, pedindo para estudar a Bíblia conosco. Por favor, Senhor, que isso seja rotina nas nossas igrejas, rotina na nossa vida. As pessoas vão chegar até nós e dizer assim: eu quero ouvir mais sobre o Deus que você
sempre me falou, e nós queremos estar preparados. Senhor, que nós não tenhamos medo, mas sejamos corajosos de levar a mensagem do Evangelho a essas pessoas. Por favor, Senhor, nos capacite. Nós te louvamos porque esta é, com certeza, o teu propósito para a nossa vida. Querido Deus, alguns de nós têm desistido desse caminho. Alguns de nós têm abandonado a fé. Por favor, Senhor, nos visite nesse momento. Faça com que eles voltem a ter a comunhão contigo, que é muito mais importante do que qualquer culto, qualquer programa na igreja. Porque nós somos a igreja onde quer que nós estejamos. É muito importante o momento que nós vamos voltar a comunhar juntos contigo lá na tua casa. Mas nesse momento, a maior das comunhões, Senhor, com certeza nossa contigo. Ajude-nos a fortalecer a nossa fé através de diariamente buscar em Ti alívio para os nossos fardos e motivação para aumentar a nossa esperança. Senhor, guarda-nos para o Teu reino. Ajude, Senhor, a termos coragem para falar sobre Ti. Te pedimos isso não porque nós merecemos, mas porque confiamos em Ti e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido amigo, que bom mais uma vez estar aqui com você. Estou aqui pregando ainda de longe, mas sinta-se abraçado nesse momento e que as bênçãos de Deus recaem sobre a sua vida nesse momento. Deus seja louvado. Eu te vejo no próximo encontro. Não deixe de vir. Um grande abraço. Fique com Deus. Sua vontade obedecer.
Jesus.